Glória a Deus. Meus queridos irmãos, permaneçam de pé, nós já vamos entrar na palavra de Deus. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no livro de Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1, se você achou, diga amém. Se você não achou, acompanha com a gente no telão. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra, que sob juramento prometi dar aos seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu, seja forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Glória a Deus, aleluia. O Senhor está conosco. Feche seus olhos. Senhor Jesus, nós pedimos, Senhor meu Pai, a tua inspiração. Nós te damos completa liberdade em nosso meio. Nós pedimos que o Senhor flua com o teu Espírito Santo sobre nós. Que a tua palavra, Senhor, seja como uma semente aqui essa tarde, lançada aos nossos corações, para que ela possa gerar fruto. Para que nós possamos, Senhor, ter uma colheita grande mediante a Tua Palavra, que nós possamos cada vez mais experimentar da Tua presença manifesta sobre nós, que a Tua glória seja derramada sobre o Teu povo, Senhor meu Pai, aqui em nome de Jesus. Amém. Podem tomar os seus lugares e podem exaltar o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Esse livro, ele começa de uma forma impactante. Logo no versículo 2, nós temos uma frase do Senhor direcionada a Josué, que muitas vezes a gente pode ler e aquilo pode passar batido no grau de relevância. Deus chega para Josué e fala: olha, meu servo Moisés está morto. Moisés está morto. Moisés foi o libertador do povo de Israel. O libertador do povo escolhido de Deus. Moisés, que foi alguém que foi criado no palácio, por 40 anos teve acesso aos bastidores do Egito, viveu no palácio do faraó, viveu ali como filho da filha de faraó, e depois de 40 anos saiu foragido do Egito, por ter assassinado um guarda que estava ali judiando de um judeu, e ele sabia que ele era judeu, e do seu próprio povo estavam judiando, então ele assassinou esse guarda e saiu foragido. Por 40 anos perambulou também ele no deserto, antes de ser chamado por Deus, até que um dia Deus chegou para ele, uma pessoa que tinha dificuldade na fala, um gago, e falou: Moisés, você vai falar com o faraó, para que eu liberte o meu povo do Egito através de você. E a própria palavra nos diz, e nós vamos entrar nesse mérito da questão, um livro antes de Josué, Deuteronômio, onde a palavra de Deus diz que Deus nunca mais levantou um servo como Moisés. Deus nunca mais operou na proporção que Deus fez através de Moisés, através de outros profetas. Então Moisés não é qualquer homem de Deus, não é qualquer profeta, não é qualquer pastor ou pregador da palavra, não, ele foi um gigante. Aliás, quando nós começamos a conhecer a Bíblia, eu tive o privilégio dos meus pais me ensinarem a Bíblia. Antes que eu conhecesse qualquer outra historinha neste mundo, eu conhecia as historinhas bíblicas. A primeira pessoa que nós ouvimos falar é Moisés. Então eu queria trazer uma ênfase em cima do versículo 2. Moisés, meu servo,
está morto. Isso pode muitas vezes entrar no ouvido e sair no outro, pode muitas vezes passar desapercebido, mas eu sinto o Espírito Santo trazendo luz à sua palavra, para que a gente entenda aquilo que Deus falou a Josué, porque a morte de Moisés representava nesse momento uma desesperança, o fim de um sonho, o fim de promessas, e aquilo que Deus falou a Moisés quando ele estava no Egito, e o chamamento de Moisés para ser um libertador de Israel, e as grandes obras que Deus fez através de Moisés para libertar o seu povo, com mão forte, com mão poderosa, as 10 pragas do Egito, a abertura de um mar vermelho que nunca mais foi relatada na história da humanidade. Deus só fez isso uma vez na história da humanidade, e foi através de Moisés, mas nesse exato momento, Moisés estava morto. Então o que a morte de Moisés comunicava ao povo escolhido de Deus? O que a morte de Moisés estava falando a este povo agora que se encontrava, entre aspas, órfão? Porque se Moisés era o libertador, um profeta, um gigante da fé, um homem que foi usado poderosamente por Deus, relatado pela própria palavra que não houve outro profeta usado por Deus como foi Moisés, o que a morte dele representava para esse povo? E Deus, ele não chega fazendo voltinha, não. Ele chega direto para Josué e fala: olha, o meu servo Moisés, esse cara que representava tudo para esse povo, está morto. E aí, o que vocês vão fazer? O que representa a morte de um grande líder como Moisés? Será que é o fim da promessa? O fim de uma geração? O fim de um sonho, de acreditar numa promessa mirabolante de um Deus que permite o seu próprio povo por 400 anos ser escravizado no Egito, e agora o libertador de todo esse povo, que foi usado poderosamente por Deus, faleceu, fechou-se os olhos pela última vez, suspirou, e nós vamos entrar nesse mérito da questão que ninguém sabia nem sequer onde ele estava sepultado. Mas ele chega para Josué e fala: olha, meu servo Moisés está morto, esforça-te e tem bom ânimo, porque assim como eu fui com Moisés, eu serei com você, Josué. Eu serei com essa geração que continua viva, eu serei com aqueles que são filhos de Israel, um povo de promessa, um povo de herança, um povo que eu não abandono, assim como ele está conosco. O meu servo Moisés está morto, tu porém, esforça-te e tem bom ânimo, porque eu serei contigo. Então o que seria das promessas de Deus? O que seria do sonho, da esperança de entrar numa terra prometida que eles ainda não haviam conquistado? O meu pai pregou uma mensagem uma vez, e eu já até reciclei essa mensagem. Falei para o meu pai: pai, posso usar essa mensagem aqui que ela é muito boa? Pensa num povo difícil, pensa num povo ingrato, um povo que reclamava de tudo com Moisés, no processo de libertação do Egito e nos 40 anos que eles perambularam pelo deserto. Um povo que reclamava de absolutamente tudo. Deus mandava coluna de fogo, Deus mandava nuvem durante o dia, Deus mandava maná, Deus protegia, Deus direcionava, Deus estava constantemente cuidando desse povo, com as 10 pragas libertou esse povo do Egito, abriu o mar vermelho, e esse povo estava continuamente murmurando. E aí pensa nas conversas de Moisés com Deus, pensa numa bipolaridade de Moisés, até mesmo do próprio Deus. Deus chega para Moisés e fala: olha, esse povo só sabe murmurar, só sabe reclamar. A mensagem que meu pai pregou chamava-se escravos no trono, porque apesar de eles terem sido libertos do Egito, eles continuavam aprisionados e escravizados na sua mentalidade. Eles não tinham a fé para crer nas promessas de Deus de um dia ir lá e conquistar a terra prometida. Eles chegavam no meio do deserto e falavam: olha, Moisés, pelo menos lá no Egito a gente não ficava perambulando pelo deserto, pelo menos lá no Egito a gente tinha onde cair morto. Por que a gente não volta a ser escravizado, a ser chicoteado? E aí Moisés chegava para Deus: Deus, eu não aguento mais esse povo de duro serviço. Aí Deus fala: calma, Moisés, esse povo é meu, é escolhido e tal. E tinha vezes que a coisa tinha invertido, vezes que o próprio Deus perdia a paciência com o povo e chegava: Moisés, sai da frente que eu vou matar o povo. Aí Moisés: não, Senhor, que vão falar do teu nome? Você que libertou esse povo do Egito, e agora você trouxe eles para matar eles no deserto. Então havia essa bipolaridade entre Moisés e Deus e Moisés, guiando esse povo durante esse deserto,
Vale ressaltar que o caminho do Egito a Canaã, a terra prometida, numa linha reta, seria uma viagem de 2 semanas a pé. E por 40 anos, Deus permitiu esse povo perambular pelo deserto pela sua incredulidade e pela sua falta de arrependimento e sua mentalidade escrava que nunca saiu do Egito. Então, depois disso tudo, Deus usa a mão forte, Deus usa as 10 pragas, Deus abre o mar vermelho, Deus usa Moisés de uma forma incrível, marcante, como a própria Bíblia diz, nenhum outro profeta foi erguido e usado da forma, nos sinais e maravilhas como Moisés foi. Agora chega a vez de Josué. Aí você imagina esse povo, que não respeitava nem sequer Moisés, ia respeitar Josué. E é por isso que a gente lê no capítulo 1, Deus reafirmando a Josué. E ele chega para Josué: olha, Josué, meu servo Moisés está morto, tu porém tenha bom ânimo, leve esse povo passando do Jordão, para que vocês conquistem a terra prometida. O que Deus fala a Josué e consequentemente a todo o povo de Israel, e também nós hoje que temos fé em Jesus Cristo, que somos o povo de Deus do século 21, Ele está falando: olha, as minhas promessas, aquilo que eu prometi a Abraão, a Isaac e Jacó, não morreu juntamente com Moisés, porque apesar de Moisés estar morto, eu escolhi Josué, eu escolhi uma nova geração, eu continuo escolhendo um povo que é chamado pelo meu nome, para levá-los à terra prometida, para cumprir as minhas promessas, para guiar esse povo a terra que mana leite e mel. Mas como se diz no jargão popular, é aqui que o caldo engrossa. Porque quando a gente começa a olhar para a palavra de Deus, a gente vê que a história, na verdade, da humanidade, ela se repete. Porque se a gente traz isso para a nossa realidade, nós estamos vivendo exatamente a mesma coisa. Como assim? Quantos de vocês aqui, vamos ser sinceros, eu só queria que você levantasse a mão e acenasse, já ouviram falar: não, depois que o Davi Miranda morrer, a Igreja Deus e Amor acaba? Levanta a mão, só pra gente. Amém. Meu avô faleceu em 2015. A Igreja Deus e Amor continua aqui. Nós continuamos aqui como um povo de promessa, como um povo que serve a um Deus vivo, como um povo que está aqui com fé em Jesus Cristo. Porque Deus não abandona seu povo. Mas nós vivemos também essa crise geracional. Nós vivemos essa crise que o povo de Israel viveu há milhares e milhares de anos atrás. Nós vivemos um tempo, muitas vezes, de desesperança. Não precisa ir muito longe, basta você olhar nas redes sociais. Basta você descer um pouquinho os comentários nos meus posts lá no Instagram. Meu Deus do céu, Deus nos dê misericórdia. Porque a gente só ouve isso, né? A gente só ouve o versículo 2 ecoando na boca do povo ao longo da história. Porque o Davi Miranda morreu, a igreja acabou. Porque Moisés está morto, então não tem mais promessa para o povo de Israel. Porque um grande homem de Deus se foi, então a gente abre mão de tudo e larga mão de tudo, porque já foi-se. E a gente vê saudosismo, a gente vê cegueira espiritual, a gente vê falta de fé, a gente vê falta de arrependimento. A gente vê panelinha no meio da igreja, a gente vê um atacando contra o outro atacando contra um. Mas eu quero reafirmar aqui essa tarde que o nosso Deus não abandonou essa igreja, Deus não abandona seu povo, Deus é um Deus de promessas que não está confinado a um único líder, a um único homem. Esforça-te, tenha bom ânimo, porque eu serei contigo e você fará esse povo atravessar o Jordão para herdar a terra prometida. Eu queria ler com vocês o capítulo 34, uma página antes na sua Bíblia, se você pudesse abrir comigo em Deuteronômio 34. Eu acho que essa parte aqui é muito importante para trazer contexto àquilo que a gente leu em Josué capítulo 1. Eu vou ler para vocês, se você não achou, acompanhe comigo. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cima de Pisga, que está de fronte de Jericó, e o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, e todo Naftali, e a terra de Efraim, e a Manassés, e toda a terra de Judá até o mar ocidental, e o Negueb, e a campina do vale de Jericó, e a cidade das palmeiras até Zoar. Disse-lhe o Senhor: esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência
a darei, e te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, de fronte de Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu, não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Os filhos de Israel prantearam Moisés por 30 dias nas campinas de Moabe, então se cumpriram os dias de pranto no luto por Moisés. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria. Porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos, assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face, no tocante a todos os sinais e maravilhas que por mando do Senhor fez na terra do Egito, a Faraó, a todos os seus oficiais de toda a terra, e no tocante a todas as obras da sua poderosa mão, e aos grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo o Israel. A Bíblia nos fala no versículo 6, do capítulo 34, que o próprio Senhor sepultou num vale na terra de Moabe, de fronte de Bet-peor, o corpo de Moisés, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Você já parou para pensar nisso? O próprio Deus escondeu o corpo de Moisés. Por que será que Deus fez isso? Por que que Deus esconde o corpo de um gigante da fé? Herói está lá listado entre grandes outros homens e mulheres de Deus na Bíblia, entre os heróis da fé. Por que que próprio Deus esconde o corpo de um grande líder, desse povo que ele mesmo estava guiando e direcionando através do deserto em direção à terra prometida? Eu acho que é um pouco disso que nós vivemos nos dias de hoje. Quando o povo de Deus vê coisas magníficas e vive tempos gloriosos e começam a atribuir aquilo somente ao homem de Deus. Eu acho que Deus estava prevenindo o seu povo de cometer um pecado da idolatria. Eu acho que Deus estava chamando a atenção do povo e falando: olha, Moisés foi só um instrumento nas minhas mãos, mas quem abriu o mar vermelho fui eu, quem mandou as 10 pragas é Deus, quem está com este povo sou eu, o Senhor dos exércitos, o Jeová, o Criador dos céus e da terra. São detalhes que, se a gente não para perceber, nós começamos a perder o fio da meada. O porquê que essa palavra, que foi inspirada pelo próprio Espírito Santo, então cada vírgula, cada tio, cada letra nessa palavra é da vontade de Deus. Por que que Deus coloca esses detalhes? Por que que Deus fala sobre esconder o corpo de um grande líder como Moisés antes de ele chamar Josué? Para prevenir a idolatria, para cuidar das gerações. E quando a gente começa a olhar, e a gente vê o que a Bíblia fala sobre a multiforme graça de Deus. A multiforme graça de Deus são as múltiplas formas, os vários métodos, as várias maneiras de Deus agir com graça, que é favor imerecido em direção ao seu povo. Quando Deus chega para Moisés, ele leva ele nessa passagem que nós lemos no alto de um monte e fala: olha, eu falei a ti que você veria a terra prometida com seus olhos, mas você não entraria. Está aqui, você está avistando a terra prometida, mas como eu sou um Deus de palavra, e a própria Bíblia nos diz que Deus zela pela sua palavra para que ela se cumpra, então Deus é o maior interessado em cumprir as suas promessas e não a gente. Ele fala: eu estou te permitindo ver a terra prometida, mas você não vai entrar. Eu estou te permitindo aquilo que eu te prometi, estou te prevenindo aquilo que eu também te prometi, que você não entraria na terra. E eu, na minha onisciência, na minha sabedoria, vou esconder o seu corpo para proteger esse povo de ficar apegado à sua imagem, porque quem está liderando esse povo em todo esse tempo fui eu. E aí ele chega e ele fala que nenhum outro homem foi usado como Moisés. Eu não estou aqui falando para paredes. Eu sinto que eu não estou aqui falando para ouvidos vazios.
Eu sinto que eu estou aqui falando da parte de Deus, algo que ecoa no meu coração. Olha, o meu servo Moisés está morto, tu porém esforça-te e tem bom ânimo. Nós podemos ter o nosso fundador, líder, o meu querido avô, missionário Davi Miranda, faleceu em 2015, mas nós aqui hoje estamos sendo chamados a nos esforçarmos, a termos bom ânimo, a tomarmos posse da nossa herança, das promessas de Deus sobre a nossa igreja, sobre um povo escolhido, remido pelo sangue do Cordeiro. Eu acho que a gente continua vendo muitas profecias bíblicas, como Oséias profetizou que o povo de Deus perecia por falta de conhecimento, continuando a se cumprir em muitos momentos, porque muitas vezes a gente se apega às coisas materiais, e isso muitas vezes é natural, porque o ser humano ele é físico, ele é corpo, alma e espírito, nosso ser ele é triuno, feito à imagem e semelhança de Deus. Então nós temos essa tendência de nos apegarmos a coisas físicas, mas quando Jesus andou nessa terra, ele sempre falou: o meu reino não é deste mundo, o meu reino é invisível, o meu reino está no Espírito Santo, e é isso que nos direciona como um povo escolhido. Então o que eu acho que Deus está nos trazendo, essa reflexão, é aonde está o nosso foco, aonde está a nossa atenção, aonde está a nossa esperança? Aonde está a nossa esperança? Aonde nós depositamos a nossa fé? Porque é tudo pela fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo que nós fazemos aqui é como um povo que tem fé em Jesus Cristo. De Deus a Josué, que o servo dele, Moisés, estava morto, e que não houve outro profeta em Israel como Moisés foi usado por Deus. E nós podemos olhar para o nosso passado recente, para o nosso fundador, para o meu querido avô Davi Miranda, e tudo bem, ele faleceu, ele pode ter descansado no Senhor, mas Jesus Cristo morreu e ressuscitou no terceiro dia. Jesus Cristo continua vivo em nosso meio. Nós estamos aqui preenchidos pelo Espírito Santo, empoderados pelo próprio Deus a agir no nosso meio. Então, na multiforme graça de Deus, nós vemos Deus escrevendo uma narrativa ao longo da história. Tem um relato, que eu já até falei isso aqui publicamente algumas vezes. Em 1940, havia um professor de uma universidade lá na Inglaterra. Ele levou uma turma de alunos na casa de John Wesley. Vocês já ouviram falar de John Wesley? John Wesley foi um gigante da fé. Ele foi um grande avivalista, um grande pregador da palavra de Deus. Ele foi um dos que deu o início à igreja metodista, que varreu o mundo como um todo, não apenas aqui no Brasil. E à medida que esse professor dessa universidade, em 1940, na Inglaterra, levou esse grupo de alunos à casa de John Wesley, eles estavam ali explorando e vendo aonde John Wesley e sua família haviam vivido. Ao lado da cama onde John Wesley dormia, haviam 2 buracos de desgaste no carpete, que era onde John Wesley se ajoelhava para orar e clamar por um avivamento. E de tanto que ele orava e buscava a face do Senhor, os joelhos dele dobrados ali diante do Senhor foram desgastando esse lugar específico no carpete. E o professor foi ali, levou os alunos, levou sua turma e exploraram ali, glória a Deus por tudo isso, e tá bom, acabou a excursão, vamos embora. E à medida que esse professor foi colocando os alunos em cima, para dentro do ônibus para irem embora, ele sentiu falta de um aluno. E à medida que ele voltou para casa, ele viu um aluno ajoelhado exatamente onde John Wesley costumava ajoelhar e orar e buscar a face do Senhor. E esse aluno estava orando a Deus e clamando em lágrimas. E ele orava: Senhor Jesus, faça novamente. Faça novamente, Senhor, aquilo que o Senhor fez no passado. Faça de novo aquilo que o Senhor já derramou sobre o seu povo. E à medida que o professor viu esse aluno, ele falou algumas palavras e falou: vamos embora, o tal de Billy Graham. Somente o Billy Graham, que se espelhou num grande homem de fé que o antecedeu em gerações anteriores, estava ali fazendo a sua parte de joelhos dobrados, clamando por um novo avivamento sobre o povo de Deus. Billy Graham foi usado para alcançar mais de 100 milhões de pessoas para pregar o Evangelho. Billy Graham atravessou a cortina de ferro na União Soviética, onde ninguém entrava.
E ele foi lá, convidado pelos líderes deste país para pregar a palavra de Deus. Então, quando a gente começa a ver a narrativa de Deus ao longo da história, nas gerações de Moisés e Josué, nas gerações de John Wesley e Billy Graham, na geração do Davi Miranda, na nossa geração, nós temos uma escolha a fazer. Será que nós estamos aqui para ficar de braços cruzados, olhando para os líderes da nossa igreja e com aquele pensamento, com aquela atitude, vamos ver o que esse pastor vai falar? Vamos ver o que esse moleque aí vai trazer para a gente? Vamos ver que Deus, se Deus vai fazer a mesma coisa que Ele fez lá no passado? Mas não, nós podemos ter uma atitude diferente. Nós podemos ajoelhar diante do nosso Deus como o Billy Graham fez e falar: Senhor Jesus, faça novamente em nossa geração. Senhor Jesus, derrama a Tua presença sobre essa atual geração. Nós podemos clamar com fé, porque Deus pode fazer novamente. Nós não estamos falando de um Deus que se esquece. Nós não estamos falando de um Deus que é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Porque em Josué capítulo 1, no versículo 3, nós lemos isso, eu vou reler para vocês: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto até o Líbano, até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, que para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei e nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Meus queridos irmãos, nós não servimos a um Deus feito por mãos de homens. Nós não servimos a um Deus que se esquece, um Deus que deixa de cumprir as suas promessas. Não. Nós servimos um Deus que continua aqui hoje juntamente com o seu povo. Nós servimos a um Deus de palavra, a um Deus de promessas, a um Deus poderoso, a um Deus que não muda, a um Deus que continua no nosso meio, agindo com grande poder e com grande glória. Então nós estamos falando de um Deus geracional, a um Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, a um Deus de Moisés e Josué, há um Deus de Davi Miranda e a atual geração da Igreja Deus e Amor. Há um Deus de John Wesley e Billy Graham. Há um Deus que faz promessas tão grandes ao seu povo que elas jamais poderão ser cumpridas numa única só geração. Lá no Antigo Testamento nós temos diversas figuras de sacerdotes que representam o povo de Deus diante do Senhor. E numa das passagens em Levíticos, acredito, capítulo 6, a palavra nos relata sobre o papel do sacerdote que ele cumpria para o povo, representando o povo diante de Deus. A palavra nos relata em Levíticos 6 que diariamente o sacerdote chegava diante do altar de sacrifício, onde eles colocavam animais para derramar esse sangue e expiar o pecado do povo. Isso antes de Jesus, na antiga aliança da lei. E eu achei interessante num desses versículos que a palavra nos relata que diariamente o sacerdote pegava as cinzas do altar e as removia. E depois de ter removido as cinzas do altar, ele colocava um novo sacrifício para que, lá no versículo 13 de Levítico 6, a palavra nos relata que o fogo sobre o altar jamais cessará de queimar. Depois de Jesus Cristo, Ele é o nosso sumo sacerdote. Nós não precisamos mais de sacerdotes representando o povo a Deus. Todos nós temos acesso direto a Deus. Só que quando nós olhamos para essa figura representada no Antigo Testamento, nós começamos a entender que tem muitas pessoas hoje que não estão removendo as cinzas antigas do altar. O que são essas cinzas antigas? É sacrifício queimado no passado, é lenha queimada no passado, coisas que não vão ter mais nenhum tipo de fruto em nossas vidas, que já aconteceram e já serviram o seu propósito em nossas vidas, em nosso meio, na nossa igreja, na nossa denominação, na nossa família. Mas à medida que nós deixamos para trás as coisas que passaram e olhamos para frente, para o nosso alvo que é Cristo, como Paulo nos escreveu, nós colocamos um novo sacrifício no altar. Tem uma questão teológica que acaba me incomodando um pouco. Muita gente chama isso aqui que eu estou
pisando sobre, que é um palco feito de tijolo, sei lá aqui qual que é o material, muita gente chama isso aqui de altar. Teologicamente falando, eu não vejo base bíblica para isso. Eu não chamo isso aqui de altar, por quê? Porque depois que Jesus morreu e ressuscitou, Paulo fala que o nosso culto racional é um sacrifício vivo diante do Senhor. Então o altar, na verdade, que nós temos hoje em nossas vidas é a nossa própria vida. O altar que nós colocamos diante de Deus somos nós mesmos, onde nós diariamente abrimos mão da nossa vida, tomamos a nossa cruz para seguir a Jesus Cristo, onde nós diariamente removemos as cinzas do altar que já foram queimadas, o sacrifício anterior, aquilo que nós vivemos com Deus, não na semana passada, mas ontem. E nós diariamente removemos essas cinzas e nós nos entregamos mais uma vez na presença de Deus como um sacrifício vivo, para que Ele consuma o holocausto e o fogo do altar não se apague jamais, nunca se apague em nossa vida, em nosso coração e aqui esta tarde em nosso meio. Então talvez quando Deus chega para Josué e fala: olha, meu servo Moisés está morto, talvez ele estivesse dizendo isso para Josué e toda essa nova geração, falando: olha, Moisés já foi um sacrifício vivo diante de mim. Ele não está mais sob o altar para ser queimado, não, ele já virou cinzas. Remova essas cinzas do altar e se coloque diante de mim como um sacrifício vivo. Para você ver se eu não derramo fogo do céu para consumir o holocausto, para você ver se eu não vou cumprir as minhas promessas sobre este povo, para vocês que estão aqui hoje com fé em Jesus Cristo, crendo que Moisés já morreu, o missionário Davi Miranda já descansa no Senhor, mas nós estamos aqui vivos, com fé em Jesus Cristo, crendo num Deus que não abandona o seu povo, um Deus que está nos levando e nos guiando para viver tudo aquilo que Ele prometeu aos nossos antepassados. Exalta o nome do Senhor Jesus e glorifica o nome do Senhor. Então, se nós estamos falando sobre um Deus geracional, um Deus que trabalha com diversas gerações, nós temos aqui todas as gerações da nossa igreja atual. Estou vendo aqui adolescentes, jovens, adultos, tem alguns idosos aqui também em nosso meio, glória a Deus por tudo isso. Mas quando a gente vê o que a história nos ensina, o que a palavra de Deus nos relata, nós temos que começar a nos fazer algumas perguntas. Se nós temos holocaustos que foram consumidos no passado, se nós temos Moisés e grandes heróis da fé que nós tivemos como nossos antepassados, quem são os atuais avivalistas da nossa igreja? Quem são aqueles que vão limpar as cinzas do altar e se colocar diante de Deus como um sacrifício vivo? Quem são aqueles que vão se debruçar diante de Deus de joelhos dobrados, chorando, intercedendo pela nova geração? Intercedendo pela salvação de almas? Porque se tem uma coisa que nós falamos e temos quando nós falamos de um Deus geracional, é uma coisa chamada herança, chamada legado. Se tem uma coisa que Deus deixou para essa igreja que eu continuo vendo vivo até hoje, se chama intimidade com o Senhor. Um povo que busca, um povo que ora, um povo que tem fé em Jesus Cristo, um povo que se esforça e tem bom ânimo, um povo que clama pela madrugada, um povo que sacrifica a própria carne, que jejua, que se esforça, que se dedica. Poderia muito bem estar em suas casas descansando por uma semana que vem do trabalho. Porque quando a palavra nos relata que Deus não levantou nenhum outro profeta como Moisés e usou ele nas grandes obras que foram feitas no Egito e depois no deserto, eu achei interessante um termo que a Bíblia usa, que Deus se relacionou com ele face a face. E também tem uma confirmação depois disso, onde a palavra diz que Deus se relacionava com Moisés face a face, como alguém se relaciona com um amigo. Eu acho que isso é uma das grandes coisas que nós podemos trazer para a nossa geração, é que Deus pode ser o nosso amigo, que Deus pode ser alguém tão íntimo, que nós não temos medo de Deus mais, que a gente aprenda a diferenciar a diferença entre temor e medo.
Porque essa herança, esse legado que nós temos, essa herança espiritual, tudo aquilo que nós continuamos vivendo hoje na Igreja Deus e Amor, aquilo que foi deixado pelo meu avô há diversas gerações e não apenas uma delas, é esse acesso direto ao Pai, essa intimidade com Deus. Um povo, uma cultura que tem a fé o suficiente para buscar a face de Deus e clamar dia e noite, falando: Senhor, faça novamente em nossa geração, Senhor, derrama novamente o Teu Espírito Santo, Senhor, faça novamente como o Senhor fez no dia de Pentecostes, faça novamente como o Senhor fez lá na Rua Azusa, derrama novamente a Tua glória. Nós queremos experimentar da Tua presença, nós queremos ver a Tua face, nós queremos nos relacionar contigo face a face, como alguém se relaciona com um amigo. Quem são os avivalistas da nossa atual geração? Qual é o legado que nós temos hoje em nosso meio? Porque quando nós buscamos o Senhor face a face, nós temos algumas coisas que emanam da presença de Deus. Na verdade, se a gente olhar especificamente, biblicamente falando, teologicamente falando, na nossa vivência, na prática da fé, naquilo que nós vivemos como cristãos, seguindo a Jesus Cristo diariamente até o dia que a gente morrer também, porque a nossa geração também vai passar, é a presença. Tudo emana da presença de Deus. O convencimento do pecado pelo Espírito Santo, a santidade que vem somente pelo Espírito Santo do trono da glória de Deus, a fé que vem somente por aqueles que Deus chama para ter fé nele, aqueles que se arrependem dos seus pecados mediante o convencimento pelo Espírito Santo. Mas tem uma coisa que é muito claro na vida desses grandes homens e mulheres da fé que a gente vê na Bíblia, extra-bíblica, aquelas pessoas que nos inspiraram ao longo da nossa vida, grandes líderes, fundadores de igreja, pastores, é uma coisa que se chama amor pelas almas. Quantas vezes eu já não vi meu avô chorando, clamando: Senhor, tem misericórdia dessas almas. Tem misericórdia daqueles que estão perdidos. Porque os avivalistas da nossa geração não estão aqui para provar que conhecem muito da teologia. Os grandes avivalistas da nossa geração não são grandes empresários, pessoas financeiras prósperas, não que tenha alguma coisa errada com isso. Não é pecado, nada disso. Mas os grandes avivalistas da nossa geração, aqueles que removem as cinzas do altar, aqueles que colocam a sua vida como sacrifício vivo, elas se dobram diante de Deus e falam: Senhor, tem misericórdia dessas almas, tem misericórdia daqueles que se perdem, derrama novamente o Teu Espírito Santo para trazer ondas de salvação, para trazer arrependimento para este povo, para trazer purificação de pecados e salvação e vida eterna sobre o Teu povo. Nós estamos numa crise geracional, nós estamos numa transição de gerações, nós estamos numa busca de, às vezes, coisas que nós nem sequer sabemos do que. Mas se tem uma coisa que nos direciona, que nos dá direção como igreja, como povo de Deus, é a palavra. Tudo que nós fazemos ou deixamos de fazer em nossa vida tem que estar fundamentado na palavra de Deus. E o que a palavra de Deus está nos dizendo aqui essa tarde? O que nós temos no relato, nessa crise que o povo de Israel viveu há milhares de anos atrás? O que nós conseguimos aplicar hoje para a nossa realidade? O que nós podemos tomar disso aqui? Porque se tem uma coisa que toca no meu coração, quando nós falamos de legado, de herança, de amor pelas almas, de pessoas que estão diariamente buscando a face do Senhor, é esse coração contrito, essa sensibilidade pelo sofrimento do ser humano alheio. Nos deparamos lá, eu não consegui conter as minhas emoções enquanto eu chorava juntamente com uma das irmãs da nossa igreja, onde ela falava: olha, eu estou na igreja há décadas, mas meus filhos não estão mais na igreja. Os meus filhos não suportaram o julgamento dos nossos outros irmãos. Meus filhos saíram da igreja fugidos, feridos. Falaram que estavam ressentidos com a igreja, que eles precisavam de um tempo para eventualmente voltar ao Senhor. Então, quando nós estamos falando de transição de gerações, isso é uma coisa que me fere. Isso é uma coisa que eu já senti na minha pele.
onde eu já vi pessoas próximas, amigos, irmãos em Cristo, que se desviaram e se afastaram e se esfriaram da fé, por conta daqueles que não removem cinzas do altar, estão tentando viver da glória passada, por aqueles que se apegaram a um homem grande que foi o meu avô, e querem viver naquilo que vivemos como igreja na década de 80, por aqueles que querem impor um estilo de vida a seu irmão alheio, por aqueles que choram pelos seus filhos perdidos. Aonde estão os nossos filhos? Será que nós não estamos vivendo numa igreja envelhecida? Aonde estão os nossos jovens? Aonde estão aqueles que tomarão o bastão, como a geração de Josué, para tomar as promessas de Deus, para ter fé em Jesus Cristo, para levar o povo de Deus à terra prometida, para clamar e falar: Senhor, faça novamente em nossa geração. Aleluias. Mas eu creio numa profecia divina que Deus nos deixou, porque eu tenho me sacrificado por essa igreja. Eu tenho colocado a minha vida diante do altar de Deus e deixado queimar. Eu tenho me desgastado na presença de Deus e muitas vezes derramado lágrimas, porque Deus gerou no meu coração o amor pelas almas. Porque Deus criou no meu coração uma chama que não se apaga. Eu tomo pedrada, eu sou criticado, eu sou perseguido. Muitas vezes criam inimizades contra mim, distorcem o que eu falo. Eu sou figura pública, eu sou saco de pancada em rede social, e eu estou aqui dizendo: Senhor Jesus, faça novamente em nossa geração. Faça novamente no meio do seu povo. Faça novamente aquilo que o Senhor quer fazer em nosso meio. Lote estádios novamente. Traga ondas de salvação, milagres e maravilhas para a tua glória. Porque eu entendi o que a palavra de Deus nos diz, que existe uma profecia. Existe uma profecia que fala que apesar de todo o meu esforço, eu não vou ser capaz de fazer aquilo que eu desejo fazer. Eu não sou capaz, nenhum membro da diretoria é capaz, nenhum pastor da nossa igreja no Brasil, fora do Brasil, é capaz de fazer aquilo que só Deus pode fazer. Porque existe uma profecia. Eu quero ler para vocês palavra por palavra. Em Malaquias capítulo 4 versículo 6, onde a palavra diz: E Ele, Deus, converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, quando nós falamos de um Deus que cumpre as suas promessas, de um Deus geracional, de um Deus que não abandona o seu povo, um Deus que foi de Abraão, de Isaac e de Jacó, um Deus que foi de Moisés e Josué, um Deus que foi do meu avô e continua sendo o nosso Deus, nós estamos falando de um Deus que converte geração a geração. Um Deus que ouviu não apenas as orações daquela nossa irmã ontem lá na Senador Pompeu, mas um Deus que recolheu as suas lágrimas pelos seus filhos. Um Deus que está aqui ouvindo o íntimo do seu coração nesse exato momento. Enquanto você ouve essa palavra de Deus e permite o Espírito Santo trabalhar no seu interior, porque é lá que Deus age. Sempre começa dentro do nosso coração, nunca de fora para dentro. Mas é um Deus que trará conversão, um Deus que trará restauração, um Deus que curará as nossas feridas, um Deus que enxugará toda a lágrima dos olhos, um Deus que não abandona o seu povo, um Deus que está nos falando aqui essa tarde como um povo remido e escolhido por Deus. Esforça-te, tem bom ânimo. Moisés está morto, Davi Miranda pode ter falecido, mas eu estou com vocês. Eu estou aqui levantando a minha igreja, eu estou aqui trazendo avivamento, eu estou aqui derramando o meu espírito, eu estou com vocês até a consumação dos séculos. E a palavra de Deus é aquilo que nos gera fé em nosso coração. A fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Então a palavra de Deus nos diz essa tarde que haverá conversão de gerações. Haverá união, transição e conversão de gerações. Mas muitas vezes nós nos encontramos como diferentes gerações falando diferentes línguas. A palavra nos relata quando a humanidade se ensoberbeceu, que criou orgulho no seu coração e quis construir uma torre para chegar aos céus,
chamada Torre de Babel, o que Deus fez para que eles não conseguissem cumprir esse objetivo? Deus confundiu as línguas e começaram a falar línguas diferentes. Só que hoje isso não está diferente. Eu não estou falando da língua portuguesa, ou americana, ou inglês, ou japonês. Eu estou falando de estar alinhado no mesmo propósito. Eu estou falando de todas as pessoas aqui que fazem parte de diferentes gerações, que falam português, mas estão batendo cabeça e falando línguas diferentes. Onde a gente não tem união, onde a gente não tem compreensão, não tem honra, não tem sucessão, só tem divisão no meio do povo de Deus. Só tem ataques, saudosismos, desonra, abandono, amaldiçoamento. O povo se separou. As gerações batem cabeça. As gerações falam diferentes línguas. Se perdeu o foco, que é Jesus Cristo. Não há mais união entre o povo. Então o prognóstico humano, ele é ruim. Deixa eu melhorar, ele é péssimo. Mas quando eu olho para a palavra de Deus, em Malaquias 4:6, existe uma esperança no meu coração que surge, que Ele converterá o coração dos pais aos filhos, Ele trará conversão entre as gerações, Ele trará essa união que nos é necessária para que um grande avivamento venha sobre a nossa igreja, que varra o Brasil e que vá para o Brasil, para outros países do mundo. Mas aí fica uma escolha para nós. Deus, Ele é tão bom, Ele é tão poderoso e tão onisciente, que Ele sempre nos deixa uma escolha. Eu queria ler para vocês do capítulo 1 de Deuteronômio, onde antes mesmo de Moisés ter morrido, o povo estava no deserto. No capítulo 1. E Moisés, ele é direcionado pelo próprio Deus a enviar 12 espias à terra prometida. Vai lá, pega um líder de cada tribo, das 12 tribos de Israel. Pega um líder de cada tribo e vai lá, dá uma espiada lá na terra prometida e passa pra gente o feedback aí, o que vocês viram lá. Aí dentre esses 12, foi Josué e Caleb. Eu vou ler para vocês do capítulo 1, do versículo 34. Tendo, pois, ouvido o Senhor as vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: certamente nenhum dos homens desta maligna geração verá a boa terra que jurei dar aos vossos pais, salvo Caleb, filho de Jofené. Ele a verá, e a terra que pisou darei a ele e aos seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Também contra mim se indignou o Senhor por causa de vós, dizendo: também tu lá não entrarás. Falando a Moisés, essa foi a promessa que Deus cumpriu lá no capítulo 34, quando ele falou que Moisés não entraria na terra. Josué, filho de Num, que está diante de ti, ele ali entrará, anima-o, porque ele fará que Israel a receba por herança, e vossos meninos, de quem dissestes, por presa serão, e vossos filhos, que hoje nem sabem distinguir entre bem e mal, esses ali entrarão, e a eles darei a terra, e eles a possuirão. Então desses 12 espias, Moisés envia os 12 espias, e aí nós temos toda essa antiga geração que vai dar uma espiada na terra. E Josué e Caleb, à medida que eles veem a terra, eles começam a focar em uma coisa. Eles veem a terra que era boa, eles veem o fruto que ela dá. Eu lembro que meu pai, ele sempre fazia uma piada quando ele pregava alguma parte da mensagem que tinha esse trecho dos 12 espias que viam a terra prometida. Ele falava: pensa numas uvas de itu que eles tinham que carregar nas costas. Pensa nos frutos gigantes, uma terra frutífera, uma terra boa que mana leite e mel. Mas aí nós temos os outros 10. Nós temos os outros 10 espias que não olharam para a terra boa e para os frutos, eles olharam para os gigantes que pisavam a terra. E aí eles começam a murmurar. Eles começam a falar: olha, Deus nos tirou do Egito, Deus nos permitiu ficar 40 anos no deserto, perambulando, comendo pão todo dia, não aguento mais, pelo menos uma manteiguinha ele poderia ter mandado, né? Mas aí essa murmuração traz ira ao coração de Deus. E é nesse momento que ele fala: olha, essa geração maligna e perversa que só sabe murmurar, não vai entrar ninguém. Como diz aqui o Capitão Nascimento, não vai subir ninguém. Mais ou menos isso. Só que essa realidade
Isso aqui que foi vivido pelo povo de Deus, pelo povo de Israel, fala conosco hoje que também estamos vivendo numa crise geracional. Porque nós estamos diante da terra prometida. Nós, como igreja Deus de Amor, temos a faca e o queijo na mão para trazer um maior avivamento que a história da nossa nação já conheceu. Nós temos tudo em nossas mãos, nós estamos diante de Canaã. Mas aí hoje nós temos a escolha de ter dois focos. O foco que Josué e Caleb tiveram, de olhar para a terra, de ver os frutos que ela dá, de perseverar, de crer no Senhor, acreditar nas suas promessas e falar: essa terra é boa, Deus é muito bom conosco, vamos ter fé e continuar a ir em frente. Ou nós podemos ter a visão dos outros 10 espias, que falavam: não, os empecilhos são muito grandes, as barreiras são muito difíceis, os gigantes que pisam naquela terra são muito grandes, nós somos como gafanhotos, nós não somos nada, nós não temos esperança, nós não temos absolutamente nada. Quer saber? Vamos voltar para o Egito. Como já dizia meu pai, escravos no trono. Mas Josué e Caleb, eles viram os frutos da terra. E à medida que eles viram as promessas de Deus, e todos nós nos deparamos com essa escolha entre acreditar naquilo que a palavra de Deus nos diz, entre crer nas promessas de Deus, entre conhecer um Deus de gerações, de Abraão, de Isaac e Jacó, ou de nós simplesmente irmos pelo nosso prognóstico humano, pelo aquilo que nossos olhos veem. Nós temos a prerrogativa de crer e se arrepender dos nossos pecados, das nossas fraquezas, das nossas falhas, ou simplesmente deixar essa palavra passar de um ouvido para o outro e nem chegar perto do nosso coração e não mudar de mentalidade. Quando meu pai pregou essa mensagem sobre os escravos no trono, ele falou sobre mentalidade. A palavra no original, no grego, quando a Bíblia usa sobre arrependimento, a palavra original é metanoia. Quer dizer além da mente, quer dizer mudar de mentalidade. E eu vejo Deus colocando diversas gerações diante da terra prometida de Canaã e falando: olha para a terra que eu preparei para vocês, olha para os frutos que essa terra dá. Se vocês simplesmente ouvir a minha voz, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo fala às igrejas, e se arrepender, certamente eu darei essa terra prometida a vocês, certamente eu derramarei avivamento sobre vocês, certamente eu farei novamente aquilo que eu fiz no passado, derramarei o meu Espírito Santo com poder e glória, porque vocês creram na minha palavra. Mas o relato histórico, bíblico que nós vimos é que de toda uma antiga geração, o próprio Moisés, que foi um dos gigantes da fé, e toda a geração que viveu com Moisés, morreu no deserto, não entrou na terra, porque se recusou a mudar de mentalidade. E aí nós vemos líderes nos dias de hoje que falam: nós não vamos mudar. A Bíblia nos relata tudo isso. Nós não estamos vivendo isso pela primeira vez. O povo de Deus não morreu apenas uma vez no deserto, foram gerações e gerações que morreram no deserto e nunca pisaram o pé na terra prometida. Mas nós temos uma esperança. A nossa esperança que está sobre Jesus Cristo. A nossa esperança é que é um Deus que cumpre as suas promessas. A nossa esperança é que o nosso Deus é um Deus geracional. A nossa esperança é que Deus não morreu como o missionário Davi Miranda. A nossa esperança é que Deus está aqui falando por uma geração inteira de Josué: esforça-te, tem bom ânimo, levanta-te, tenha fé na minha palavra, creia nas minhas promessas, que vocês certamente herdarão a terra prometida. Acho interessante que depois de muitos meses ali caminhando com o povo de Deus, Josué, ele sofre muita resistência também. O povo de Israel era um povo de duro serviço, como a própria palavra diz, um povo obstinado, um povo teimoso, um povo de difícil arrependimento, de difícil mudança de mentalidade. Mas à medida que Deus chama ele, fala: olha, meu servo Moisés está morto, tu porém
foi escolhido, esforça-te, tem bom ânimo, porque através de ti você levará esse povo a herdar a terra prometida. Ele toma posse da promessa, ele muda a sua mentalidade, ele começa a acreditar no impossível. Porque posso te falar uma coisa, o nosso Deus não é um Deus de coisas difíceis, o nosso Deus é um Deus do impossível. E aí em Josué 24, no versículo 15, Josué começa a lidar com esse povo difícil. Josué começa a lidar com o povo obstinado. Josué começa a ver aquilo que Moisés tinha lidado por anos, por décadas, até que eles estão prestes a chegar ali e conquistar a terra prometida. E Josué fala para o povo: olha, eu estou vendo vocês com esse mesmo coração e essa mentalidade que não muda. Eu estou vendo vocês com o mesmo tipo de prerrogativa que está sobre nós. Mediante a palavra de Deus, nós temos duas escolhas, que foi o que Josué colocou diante do povo. Ele falou: estou vendo muita gente voltando a praticar a idolatria, adorando falsos deuses. Ao menos o corpo de Moisés foi escondido pelo próprio Deus, que pelo menos por ele vocês não estão idolatrando. Mas eu estou vendo vocês idolatrando outros deuses, deuses esculpidos por mãos de homens, servindo a um Deus que não existe, sendo que nós fomos guiados ao longo de décadas, através da libertação do povo de Israel, do Egito, através do deserto, e vocês estão voltando às fábulas. Mas lá no capítulo 24, ele faz basicamente uma convocação, deixa uma escolha explícita, clara a todo o povo, para que eles pudessem escolher. E eu sinto que Deus está nos trazendo isso aqui. Ele chega e fala: olha, eu estou vendo vocês adorarem falsos deuses, estou vendo vocês colocarem outras coisas diante de Deus, estou vendo vocês titubearem entre entrar na terra prometida ou ficar aqui no deserto. Mas quer saber de uma coisa? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu e a minha casa cremos nas promessas de Deus, eu e a minha casa viveremos um grande avivamento, para que a gente entre na terra prometida e possua aquilo que Deus já nos deu por herança. Quem que nós vamos escolher? Será que nós vamos continuar batendo cabeça entre gerações, falando línguas diferentes, um atacando o outro, outro atacando um, perambulando, dando voltas em círculos no deserto, sem que a gente pudesse desfrutar das promessas e da terra prometida sobre o povo de Deus? Ou será que nós vamos escolher ouvir a palavra de Deus e ter fé nela e crer naquilo que Deus tem preparado para o seu povo? Será que nós somos aqui hoje aqueles que andaram por décadas durante o deserto, que pagaram o preço, que oraram, que jejuaram, mas que chegou num certo momento que deixaram de acreditar naquilo que Deus tem preparado para o seu povo? Será que nós somos aqueles cujo Deus precisa esconder o corpo de um grande líder, para que a gente não fique apegado àquilo que ele fez no passado, da forma como ele fez no passado? Eu acho que é uma escolha que pode ser tomada no coletivo, mas na verdade ela é completamente individual. Nós vamos ter famílias onde o pai acredita nisso, o filho não, ou vice-versa, onde o marido e a mulher pensam diferente, escolhem diferente. Mas tem uma coisa que eu sinto o Espírito Santo nos trazendo aqui essa tarde, é esse poder de escolha. E o sopro do Espírito soprando aos nossos corações para que a gente tome a decisão certa. Porque eu não sei vocês, mas eu creio que aquilo que nós vamos viver como igreja, Deus de amor, como um povo escolhido de Deus, remido pelo sangue do Cordeiro, o melhor ainda está por vir. Nós vamos voltar a viver aquilo que Deus quer para nossas vidas. Nós vamos entrar na terra prometida, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque nós estamos aqui crendo nas promessas de Deus. Deus está conosco, Deus não abandonou seu povo. Exalta o nome do Senhor Jesus, glorifica o nome dele, porque Deus está com a sua igreja e ele não abandonou a igreja. Deus de amor. Glória a Deus. Fique de pé no seu lugar. Mas eu queria convidar a igreja como um todo. Eu queria fazer uma oração breve, mais rápida, mas acima de tudo, eu queria que você fosse sincero. Eu queria que você fizesse essa oração comigo de uma forma sincera e completamente transparente diante de Deus. Senhor Jesus, como a tua igreja, Senhor meu Pai, nós queremos vir a ti, Senhor Jesus, pedindo
o cumprimento das tuas profecias, o cumprimento das tuas promessas. Nós queremos vir diante de ti, Senhor meu Pai, clamando para que o Senhor não se esqueça do seu povo, para que o Senhor levante uma geração de Josués no nosso meio, aqueles que clamam, Senhor meu Pai, dia e noite pelo avivamento que o Senhor já quer nos trazer, aqueles que clamam dia e noite, Senhor meu Pai, para que o Senhor nos traga e nos conduza a conquistar a terra prometida. Que o Senhor venha nesse exato momento, Senhor Jesus, que o Senhor toque os nossos corações, que o Senhor traga essa conversão de corações, de pais aos filhos e dos filhos aos pais. Que o Senhor traga novamente, Senhor meu Pai, uma só fé, um só propósito, um só clamor pelo seu povo como um todo. Senhor meu Pai, nós oramos agora, Senhor Jesus, pela igreja Deus e Amor. E nós sabemos, Senhor meu Pai, que o Senhor não terminou a nossa história, que o Senhor não terminou aquilo que o Senhor começou lá em 62, através de um gigante da fé que foi o meu avô. Senhor Jesus, nós clamamos, Senhor meu Pai, que o Senhor derrame um grande avivamento sobre todos nós. Nós clamamos, Senhor Jesus, que o Senhor volte a trazer ondas de salvação, milagres, curas e maravilhas, estádios lotados. Nós clamamos, Senhor meu Pai, que a nossa igreja volte a tocar a sociedade como nunca antes tocou, mas que o Senhor ouça o clamor de uma inteira geração, que o Senhor ouça a oração dos pais que oram pelos filhos e dos filhos que oram pelos pais, que o Senhor esteja aqui conosco, Senhor meu Pai, e que tudo aquilo que nós lemos da Tua Palavra e que pregamos aqui, Senhor, inspirado pelo Teu Espírito Santo, que seja completamente profético, que o Senhor cumpra as Tuas promessas sobre o Teu povo, que o Senhor venha com o Teu Espírito Santo nesse exato momento. Mas nós clamamos, Senhor meu Pai, que o Senhor responda a um povo que se chama pelo Teu nome, que se arrepende dos seus pecados, que se humilha diante de Ti, para que o Senhor ouça dos céus, para que o Senhor venha e desça entre nós, que o Senhor cure a nossa terra. Mas Senhor Jesus, que o Senhor continue fazendo em nosso meio, que o Senhor continue agindo em nossas vidas, que o Senhor toque em nossos corações, mas não se esqueça do Teu povo, Senhor meu Pai. Estenda as Tuas mãos sobre todos nós. Nós invocamos o Teu Espírito Santo. O Senhor vai tocando agora, Senhor, naqueles que estão aqui. O Senhor vai tocando agora naqueles que nos ouvem pela rádio, nas suas casas, pela live. O Senhor, o Teu Espírito Santo vai visitando agora essas famílias que estão separadas, para essas pessoas que estão dilaceradas, pessoas que foram feridas, que saíram do nosso meio, que se esqueceram das Suas promessas. Senhor Jesus, que o Senhor venha sobre nós, que o Senhor toque este povo, que o Senhor levante esta geração como uma geração que tem fé em Ti, Senhor meu Pai, que clama dia e noite por um grande avivamento. O Senhor vai tocando em nossas vidas aqui agora. Que o Senhor venha sobre todos nós, Espírito Santo de Deus, e vai tocando em nossas vidas, em nome de Jesus.